E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, alguns vídeos atrás, um dos nossos seguidores, o Augusto, ficou surpreso em descobrir que eu sou ilustrador, tá? Então, esse vídeo ele vai ser um vídeo diferente. Ao invés de mostrar a casa, eu vou falar sobre a minha profissão, né? O que é ser um ilustrador, né? E como eu me tornei um ilustrador, ok? Então, vamos pro vídeo. Bem, vamos lá. Então, antes de começar a história da saga, eu quero contar um caso que aconteceu comigo, né? Eu morava em São Paulo ainda e eu pegava ônibus para ir para o estúdio onde eu trabalhava. E aí eu entrei dentro do ônibus carregando a minha pasta portfólio, essa daqui, que eu ainda tenho, tá? Tava com a minha pastinha portfólio carregando dentro do ônibus, lotado, e um cara que estava do meu lado olhou a pasta e começou aquela conversa aleatória de ônibus, né? As pessoas conversam, né? Aí ele pegou, virou, que legal, você é engenheiro? Não, eu sou ilustrador. Aí ele parou, pensou assim um pouquinho, aí deu um sorriso e, caramba, não sabia que dava para ganhar dinheiro lustrando móveis. Aí assim, eu demorei um pouquinho para entender o que ele tinha falado. E aí eu falei, não, eu não lustro móveis, eu ilustro, eu sou um desenhista, eu faço desenhos para jornais e revistas. É engraçado que assim, quando eu expliquei o que eu fazia, ele meio que perdeu a graça, né? Ele meio que estava sorrindo e meio que ficou sério, porque eu acho que assim, fazia mais sentido para ele eu ser um lustrador de móveis do que um desenhista, né? E isso daí, acho que acredito que aconteça com muita gente. Tá? Muitas pessoas não entendem exatamente o que faz um ilustrador. Como é que alguém paga para outra pessoa desenhar? Tá? É, vamos lá, vamos retroceder um pouco. Agora a gente vai voltar bastante à minha infância. Tá? Eu sou de uma família simples, né? Nasci numa família simples, pobre, do interior do estado de São Paulo. E uma das grandes questões, né? O que é que a gente poderia ser no futuro? Então, de uma forma geral, a gente tinha três profissões que você poderia ser quando eu era criança, né? Que era o que os meus pais gostariam que eu me tornasse. Seria médico, engenheiro ou advogado, ok? Qualquer coisa fora disso daí não tinha um grande futuro, porque dentro da cabeça deles, né? Por mais que eles tentassem ser atualizados, né? Meu pai gostava de ler e tudo mais, mas eram coisas assim que eles estavam mais focados ao passado, né? Ao que eles haviam aprendido, não ao futuro que nem existia, né? Esse futuro que a gente convive hoje não existia nos anos 70, né? 70 e início dos 80. Então, assim, querer trabalhar com arte, se você não fosse filho de rico para vender quadro, tá? Para os outros filhos de ricos da cidade, você ia ser o carinha que desenhava legumes na parede do mercado. Ou, sei lá, pintar muro. Alguma coisa assim do gênero, né? Antes disso daí se tornar grafite, antes disso daí se tornar uma arte. Você era só um pintor de muro, ok? Então, assim, ao contrário do que a gente vê algumas biografias de artistas, né? Começou pequenininho, foi reconhecido desde pequeno, logo cedo já estava trabalhando em tal jornal, publicando tal livro. Acontece? Acontece, mas sabe, é um ponto fora da curva. A maioria está dentro da curva e a maioria tem que batalhar bastante para conseguir o seu espacinho, ok? Então, vamos lá. Bom, é claro que eu também tenho a minha historinha de família, né? O primeiro desenho finalizado que eu fiz, que a minha família conta, eu tenho vaga lembrança desse desenho. Eu me mudei demais, eu acho que esse desenho acabou se perdendo, mas eu tenho uma vaga lembrança desse desenho, que foi um desenho do Grilo Falante, aquele do Pinóquio, do desenho do Pinóquio da Disney, né? Eu fiz um desenho do Grilo Falante, e segundo meus pais, eu fiz quando eu tinha 3 anos. Ele era todo desenhado, pintado, acabado, né? Bem finalizado, tá? Então, assim, desde os 3 anos, segundo a minha família, eu já desenhava. Eu lembro de ganhar medalha de honra ao mérito com desenho ali por volta dos 7 anos, mais ou menos, mas era aquela coisa, né? Era bonitinho desenhar, mas não era
o que a meta da família que me tornasse um ilustrador, né? Tornasse um desenhista. Isso daí foi avançando, o tempo foi passando, e meio que desisti, eu não tinha aquele sonho de me tornar um ilustrador, né? Eu queria desenhar, mas eu nem sabia que desenhar dava dinheiro. Então, assim, é difícil você achar algo quando você não sabe nem que aquilo pode existir, né? Eu brinco que é o famoso eu não sei aquilo que eu não sei, né? Então, eu não sabia que dava para ganhar dinheiro porque eu simplesmente não sabia que dava para ganhar dinheiro, né? É isso daí. Então, assim, isso daí foi passando, o tempo foi passando, né? Eu acabei saindo de Catanduva, né? A cidade onde eu nasci, e a gente acabou se mudando, né? Meu pai acabou perdendo emprego, aí ele tinha já uma certa idade, não conseguia arranjar emprego na cidade, e ele acabou arranjando emprego em São Paulo, né? E a gente acabou, por conta que o custo de vida em São Paulo era muito alto, a gente acabou se mudando para o litoral. E aí eu acho que é onde que realmente começa a história. Porque até esse ponto eu desenhava quando dava, né? Sei lá, pra mim, né? Mas nesse ponto, quando eu me mudo pro litoral, tem uma virada aí, né? É o plot twist, né? O famoso plot twist das histórias. Então tem um plot twist, é onde as coisas começam a acontecer. Então, quando eu me mudo pro litoral, mais especificamente para a cidade Oceana, na Praia Grande, tá? Na minha turma, eu estava na oitava série. Na minha turma, né, oitava série do ginásio antigo lá. Isso é em oitava série? Oitava série do ginásio. Isso foi em 84, tá? Eu acabei conhecendo um cara que veio se tornar é meu amigo até hoje. É o Luiz Ribeiro, que ele é ilustrador, tá? Ele era da mesma turma. E até aquele momento, ele era o cara que desenhava na turma, né? Ele era o cara que desenhava pra galera e tudo mais, e tava ali na minha turma, ok? Aí eu cheguei, e meio que inicialmente, é óbvio, ele era o único desenhista. Daí do nada aparece um capial do interior, né? E que também era desenhista, então assim, né? Inicialmente não fomos amigos, não nos tornamos amigos. Mas aí no final das contas a gente acabava gostando das mesmas coisas. A gente gostava de quadrinhos, né? De gibi. A gente gostava de ler gibi, a gente gostava praticamente dos mesmos estilos de filme e tudo mais. E no final das contas a gente acabou fazendo uma amizade ali dentro da sala de aula. Ele desenhava uma coisa que eu vinha descobrir na época, que eu não sabia que existia, que era o fanzine, que é uma revista alternativa, uma revista feita de forma independente. Naquela época, os fanzines eram feitos com xerox, né? Hoje em dia não, hoje em dia são revistas independentes, produzidas em gráficas, com qualidade absurda. Na época não era nada disso. Na época você montava ali no xerox, levava na copiadora, fazia as diversas cópias e distribuía, né? Na escola, na banca, mandava pelo correio, era uma loucura, né? E aí ele fazia um fanzine que não era nem um fanzine, que na verdade ele fazia a revista e mostrava para os amigos dele. Que ele e os amigos dele tinham uma turma, né? Como uma turma, sei lá, a turma da turma da Mônica, a turma da Luzinha, né? A turma dos personagens de quadrinhos, eles tinham a turma deles, né? Só que eu não era parte da turma deles, ok? Aí, óbvio, já que eu não era parte da turma deles, eu vou fazer a minha turma, porque eu tinha também os meus outros amigos. Aí eu criei, acho que foi a primeira criação mesmo dentro desse contexto de desenho, que eu criei meu apelido, porque eu tirava notas boas e tudo mais, a galera me chamava de gênio, né? Que tinha o gênio dos Smurfs, que eu acho que isso veio depois, ou foi não lembro agora, gente. Eu não lembro se é depois ou antes. Mas é assim, né? O meu apelido na turma era gênio. Aí eu criei, óbvio, a minha turma, a turma do gênio. Ok? Quando eu criei a turma do gênio, ele pegou e levou isso daí pra turma dele. Aí os caras falam, pô, o cara tá copiando, mano, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. No final das contas, todo mundo acabou virando amigo e eu acabei entrando pra turma dele. Mas a gente já tava. Essa turma que ele tinha, né? De personagens, né? Que eram a representação dele e os amigos, né? Até aquele momento dele.
já estava afastado, a galera estava morando em outra cidade e tudo mais. Aí meio que assim, eu entrei, mas nunca saiu nada daquilo lá. A gente acabou continuando, né? Gostando de desenho, gostando de quadrinhos, querendo desenhar e tudo mais, mas até aí não queria nada. Aí um dos nossos amigos, ele acabou entrando em contato com o mundo do fanzine, ok? E aí o fanzine é aquelas revistas independentes que eu estava contando para vocês. Aí nesse mundo, aí assim, aí a vontade veio pesada, assim, de trabalhar com quadrinhos, trabalhar desenhando histórias em quadrinhos. Isso daí já foi ali por volta de 86, tá? Então estava tendo um boom de quadrinho nacional, tinha editoras publicando artistas nacionais, a Laerte, Angeli, Luiz G, Glauco, os caras estavam bombando, assim, esses artistas estavam bombando. E aí a gente, né, claro, queria desenhar, né? Esses caras, nossa, que legal, a gente adorava o trabalho. Era e sou fã até hoje do trabalho da Laerte. Eu acho absurdo, assim. Eu tenho coleção Piratas do Tietê aqui, então, assim, eu acho sensacional. E aí, beleza, a gente, né, juntou ali aquele grupo e no meio de uma conversa de sábado à tarde, a gente resolveu criar o nosso fanzine, ok? E aí a gente começa o processo de querer ser um desenhista, tá? Mas de jeito ainda meio mambembe. O tal fanzine, né, que a gente criou em uma tarde, se chamava Putz, que era uma expressão que a gente usava direto, né? Acontecia alguma coisa, putz, ah, nossa, putz, e a gente acabou criando. O primeiro número, em muitas mudanças, eu não sei onde foi parar, mas eu tenho aqui o segundo número do Putz, tá? Tem o segundo número do Putz. Isso aqui foi para tudo quanto é lugar, tá? Artistas conhecidos, a gente da época, né? A gente mandou. Eu consegui, graças ao fanzine, eu consegui conhecer um dos artistas que eu admirava muito na época. Hoje em dia eu não sei mais como é que ele está, né? Que era o Watson Portela. Eu admirava o trabalho dele demais. A gente conseguiu ir na casa dele e tudo mais. Foi bem legal, né? E só que isso aqui já é de 87 e a gente meio que fez assim, o primeiro saiu rápido, o segundo demorou um tempo, o terceiro nem chegou a sair. Pelo menos eu não participei, não lembro se chegou a sair com eles, né? Porque eu já tinha me mudado e tudo mais. Mas ainda não era desenhista, não era nem ilustrador, não era absolutamente nada, né? Em 87 eu estava estudando processamento de dados porque eu ia me tornar programador, ok? Não ia trabalhar com arte, nada assim do gênero. O Luiz, acho que trabalhava nessa época numa casa de material de construção. O restante da galera tinha se mudado. Tinha uma galera que estava em São Paulo, tinha uma galera que estava no Rio. Não, a galera meio que se dispersou, né? Aí passa-se o tempo, eu acabei me mudando para São Paulo, me formei no colegial, acabei me mudando para São Paulo, tudo mais, e aquele lance de me tornar desenhista passou, me tornar ilustrador passou. Aí nessa época fui trabalhar junto com o meu pai, minha família montou uma empresa para produzir sabão para lavar caminhão. Tá? E ônibus. A gente trabalhava com isso daí. Eu passava o dia inteiro carregando tambor. Era uma empresa que eram 2 pessoas, depois 3 que a minha mãe entrou para ajudar, né? Então era eu e meu pai inicialmente, né? E algumas pessoas que de vez em quando apareciam ali, né? Caras que trabalhavam por período curto e a minha mãe depois que veio ajudar bastante. E aí a gente trabalhava com isso daí. E o lance de desenho, né, foi embora. Eu acabei entrando numa faculdade de Ciências Contábeis também, né, e isso daí foi se passando, os anos se passaram, tudo mais, a gente acabou vendendo essa empresa, né, nos mudamos de São Paulo para Araraquara, onde montou uma padaria. Aí eu fui trabalhar em padaria, né, aprendi a fazer pão, me tornei padeiro, e desenho nada, até aí nada, tá? Isso aí nós já estamos em 91, 92, por aí, tá? Aí tentei, né? A padaria estava indo bem, voltei para São Paulo para tentar terminar a faculdade, que eu não tinha terminado, eu tinha me mudado antes de terminar a faculdade.
Aí a gente foi lá para São Paulo, eu fui para São Paulo, as coisas da padaria não começaram a dar para trás, né? O comércio começou a dar para trás. Foi uma época que popularizou o maquinário de produção de pão, então começaram a criar as padarias compactas. Ficou muito barato montar padaria, então começou a aparecer padaria em tudo quanto que é canto. Barato com muitas aspas, viu, gente? Mas assim, era o comparativo quanto custava antes e quanto custava naquele momento, ok? E aí, no final das contas, nada de padaria, né? Eu acabei não terminando a faculdade, fui ajudar minha família e voltei para Catanduva, ok? Vamos lá. Isso daí é por volta de 1994. Bom, chegando em Catanduva, né? A gente foi trabalhar todo mundo na padaria, né? A família inteira. Apesar de a família ter feito um levantamento de mercado, onde não tinha padaria e tudo mais, montou-se a padaria, ela foi muito bem e depois deixou de ir muito bem, ok? E ali por volta de, eu acho que 95, por volta de 95, eu acabo entrando de sócio com um carinha e a gente, eu monto uma game locadora. Aquelas que alugavam minutos para jogar videogame, né? Jogar Mortal Kombat. Então assim, eu acabo montando uma game locadora em outra cidade, né? Desenho, nada de desenho nesse momento, mas assim, eu não tinha desistido, esse que é o grande lance. Eu não trabalhava com desenho, mas eu continuava desenhando, continuava criando, continuava fazendo as minhas coisas, né? Ali os meus desenhos, guardava os meus desenhos e ficava ali os meus projetos, desenvolvia meus projetos e tudo mais, tá? Isso aí em 95, ainda em 96 também, estava ainda na locadora, acho que foi em 95, 96, por aí. Mais ou menos nessa época, a minha sociedade não dá certo, tá? A minha sociedade com o cara não dá certo, por quê? É aquela sociedade que eu entrei com um trabalho, entrei com metade do dinheiro e o cara entrou com pegar a metade do dinheiro. Ele praticamente não ajudou em nada. Se ele ficou, sei lá, em um ano e meio de game locadora, se ele ficou uns 5 dias tomando conta da game locadora, foi muito, tá? O restante eu tava lá, todo dia, tá? De segunda a segunda. Saía de casa às 7 horas da manhã e chegava em casa às 10 horas da noite, porque a locadora era em outra cidade ainda. Então, assim, ficava fazendo essa coisa. Aí, assim, acabou não dando certo. Eu montei a game locadora na padaria que tinha sido desativada. A padaria acabou sendo desativada, não estava dando lucro, só estava dando despesa. E eu acabei a gente acabou devolvendo o local. E meu pai, nessa época, já estava trabalhando como jornalista, né, em um jornal. E eu peguei um pedacinho daquilo lá, entrei em um acordo com o cara, peguei um pedacinho daquele salão, que era uma entrada do depósito, dividi aquilo ali e até fiz ali a game locadora. Nessa mesma época, eu acompanhava muito quadrinhos, né? E tinha um pessoal que eram desenhistas brasileiros que estavam bombando no mercado internacional. Lá desenham para Marvel e para DC Comics. E eu achava sensacional o trabalho desses caras, né? E eu tava na locadora ainda, na game locadora, agora já em Catanduva. A outra game locadora era numa cidade vizinha, tá bom? Então, nessa época, eu tava trabalhando na game locadora e vendo esses caras, né? Que estavam desenhando para o mercado estrangeiro, para o mercado externo. Nessa mesma época, eu vi um anúncio do Maurício de Souza Produções, que eles estavam procurando desenhistas, né, para os quadrinhos da Mônica. Eu não consegui achar, deve estar guardado, mas não consegui achar. E eu fiz teste para ser desenhista. Comecei a fazer um teste para ser desenhista, depois fui fazer teste para ser roteirista. Só que na época, não é que nem hoje, você pega e manda pelo e-mail. Na época, eu fazia os testes, punha no envelope, mandava por Sedex, eles recebiam lá no estúdio do Maurício de Souza, analisavam, respondiam, mandavam para mim, eu fazia as correções, mandava para eles. Isso foi feito algumas vezes. Eu cheguei até aí no estúdio do Maurício para conhecer o estúdio e tudo mais, né? Conversei com a galera lá, mas acabou não indo para frente, né? Eu não tinha dinheiro para ficar viajando para São Paulo. Na verdade, a situação estava tão apertada que eu não tinha dinheiro nem para ficar mandando Sedex toda hora. E aí, né?
em 86, eu peguei um projetinho que eu tinha de jornalzinho infantil, né? E levei para um jornal da cidade. Apresentei para uma pessoa lá do jornal para ver se o que achava, se gostavam. Gostaram, mas falaram que não tinha como, naquela época, lançar nada assim do gênero. Beleza, voltei para a locadora e continuei trabalhando na locadora. Entendeu? Em 97, eu abro um jornal de um outro jornal, onde o meu pai tinha entrado a trabalhar. Meu pai, na verdade, me levou esse jornal. Ele levou, olha só o que lançaram lá no jornal. Beleza. Eu abro lá a coisa, olho, um suplemento infantil. Ok, tudo bem, normal, né? Qualquer um pode ter essa ideia, não é nenhum gênio, né? Os jornais de São Paulo e outros jornais têm suplemento infantil, sei lá, não sei, hoje em dia eu nem sei mais se tem. Mas na época lá, né, tinha. Então não era nenhuma novidade. O que era novidade é o jeito que eu tinha montado, qual era o conteúdo que eu ia colocar e tudo mais. Esse jornal tinha lançado um suplemento infantil. E por aquelas coincidências do destino, a pessoa responsável pelo jornal era a mesma que eu tinha apresentado o projeto no outro jornal. Coincidência, né? Aí o que eu fiz? Peguei o projeto, fui até o jornal, certo? Falei, legal, lançou, beleza, mas tá ruim. Porque não era um jornalzinho feito para criança e adolescente, que o conteúdo do jornal não era feito para criança e adolescente. Era parte de matérias do jornal colocadas ali, né? Que tinham, sei lá, falando sobre crítica de teatro. Não era bem, né? Parecia mais um jornal de propaganda de escola do que um jornal para o público infanto-juvenil. Beleza, apresentei lá o meu projeto. E aí sim, chegamos lá. É aí que eu me torno ilustrador. Não só ilustrador, eu me torno ilustrador, editor, diagramador, né? Eu me torno redator, eu me torno um monte de coisa aliada para poder fazer um jornalzinho. Eu entrei, assim, o jornalzinho saiu no número 1, tá? Eu não participei. No número 2, eu só fiz as ilustrações, mas continuou meio, né? Aí eu assumo o jornalzinho no número 3. Eu entrei nesse daqui, tá? Esses aqui eu tenho. Eu entrei nesse, tá? Onde eu só fazia as ilustrações. Aí eu assumo, tá? Tanto que eu acabo mudando o logo, eu acabo mudando um monte de coisa aliada. Esse daqui eu já começo a assumir a parte de redação, né? Aí aqui eu já começo a mudar o projeto gráfico. Ok? Aí eu começo a fazer. Então vai esse, né? Vai até o número 7. O 5, o 6, tá? E o 7. Beleza. Aí eu faço tirinha, né? Eu faço um monte de coisa lá, né? Aí é que tá. Tudo bem, né? Fiz isso daqui. O jornalzinho acabou não indo pra frente. Por quê? Vamos lá. Na época, o jornal ele trabalhava com um sistema de publicidade na base do escambo. Então o que acontecia, né? Sei lá, tinha publicidade de uma escola de inglês, ao invés de receber em dinheiro, alguém dos donos fazia curso de inglês. Se tinha publicidade de roupa, alguém pegava em roupa. E não entrava dinheiro. Então, assim, o jornalzinho acabou sendo um local que não rendia dinheiro. Por quê? Porque era tudo feito à base da troca. Só que eu recebia, tá? Eu recebia a parte para fazer o jornalzinho. Tá? Eu não recebia. Nessa época eu estava trabalhando também como diagramador do jornal, né? A game locadora estava lá, meu irmão estava tomando conta da game locadora e eu estava trabalhando como diagramador e criando o jornalzinho. Aí o jornalzinho acabou sendo encerrado. Nesse mesmo período, né? Como eu estava lá, né, cuidando do jornalzinho e tudo mais, acabou tendo evento Isso foi em 96, né, perdão, foi final de 96 e início de 97. Então, na verdade, eu começo a trabalhar profissionalmente, não é nem em 97, eu começo a trabalhar profissionalmente recebendo
em 15 de dezembro de 96. Tá? Eu conto 97 porque já é ali no finalzinho, então eu conto o ano inteiro. Mas na verdade foi em dezembro de 96 que eu comecei a trabalhar, né, a receber como ilustrador. Aí, né, nessa época, teve. Né, eu estava no jornalzinho e tudo mais. Teve exposição de trabalhos meus. Aí eu consegui juntar outros desenhistas da cidade. A gente fez exposição na Casa da Cultura da cidade e tudo mais. Teve. Eu não sei se ainda existe. Tinha uma coisa chamada Mapa Cultural Paulista, onde eles valorizavam os trabalhos dos artistas esparramados, né, pelo estado de São Paulo. E eu acabei representando a cidade por 2 anos, né? Eu acabei chegando a participar do catálogo, fazer parte do catálogo nos anos de 97 e 98, né, pela cidade. Eu acabei fazendo parte ali e tudo mais. Legal, muito bem, mas eu não estava ganhando mais dinheiro. O jornalzinho tinha parado de funcionar e eu não tinha mais, né, não estava ganhando mais dinheiro com o jornalzinho. Afinal de contas, não existia mais jornalzinho. E aí, sem contar outros problemas que tivemos lá dentro, né, do jornal, acabei saindo dele, fui trabalhar em um mercado, ok? Nessa mesma época, lembram daquele meu amigo, o Luiz Ribeiro, lá de 84, da 8ª série, né? Conversando com ele, falou: eu tô aqui trabalhando num estúdio, tá? Se você quiser fazer uma visita aqui, né, eu falo, você vem. E eu fui fazer a tal da visita, né? Juntei ali parte do meu acerto e fui para São Paulo fazer a tal da visita. E aí, né? Isso daí foi em 97 e 98, né? Uma boa parte de 98. Então assim, eu ia, ficava um tempinho lá, aí voltava, aí ia de novo, voltava. Porque assim, eu tinha um portfólio que eu achava que era um baita de um portfólio. Só que a hora que eu cheguei lá para mostrar, gente, era muito amador. Mas muito amador. Você olhava o trabalho dos caras assim, meu trabalho era muito amador. Mas o que eu fiz? Nesse período que eu ficava por lá, eu tentava aprender o máximo possível, né? Eu entrei em contato com computador de último tipo, os caras trabalhavam com Mac, né? Na época, aquele Mac de TV zona colorida, né? Acho que era o G3, não sei. Então, assim, os caras trabalham com Mac, era um outro rolê, né? Eu lá com meu PCzinho, mais ou menos, e os caras com um computador último tipo. Então, assim, eu fui aprendendo, tá? Isso foi ali mais ou menos 97, 98. Eu cheguei a fazer alguns trabalhinhos pro cara, tipo, então, por exemplo, ele pegou um manual da CIPA para fazer de um hospital. Os caras estavam com trabalhos grandes fazendo. Aí ele pegou e passou para mim. Eu acabei ganhando algum dinheirinho. Eu ajudava pintando, eu ajudava fazendo arte final, coisas assim que não fossem atrapalhar muito o desenvolvimento e aprendendo, e aprendendo, e aprendendo. Sempre aprendendo. Cada vez mais. Então, nessa época, eu ainda estava, né, em Catanduva, mas de vez em quando fazia essa ponte para poder aprender, né, e conhecer, e ter os contatos e tudo mais. Ok? Eu acabei fazendo uns trabalhos para uma galera de jornal, de edição, de outros jornais da região. E nessa brincadeira, eu não sei exatamente como, um pessoal de uma cidade do interior de São Paulo, de Batatais, acabou descobrindo. E foi o meu primeiro trabalho que eu fiz com contato total pela internet. Tá? Eu nunca conversei pessoalmente com os caras. Os caras entraram em contato comigo por e-mail, tá? Isso foi em 97. Eles entraram em contato comigo por e-mail, eu respondi por e-mail, eu fiz a arte e mandei para eles, que era esse personagem aqui, tá? Aí, eu não sei exatamente como chegou, mas assim, foi meu primeiro trabalho feito exclusivamente, pego pela internet e entregue pela internet. Eu acho que eu entreguei pela internet. Se eu não entreguei pela internet, a gente fez todos os contatos e eu mandei um disquete pros caras, né? Por e-mail, não, perdão. Como é que fala, senhor? Por carta, né? Mandei Mas, olha, vou ser bem honesto com vocês. Não lembro, ok? Mas, assim, foi isso nesse período. E nesse período também, né? Que eu tava ali,
né, meio em Cataduva, meio em São Paulo, fazendo essa ponte, tentando ganhar dinheiro, né, com arte. Aí surgiu um projeto, tá, de uma editora do Brasil, e o cara tinha artistas, né, ferradões lá. E só que todos eles já tinham feito projetos com essa editora, né, e os caras queriam uma cara nova. Né? Então eles foram, apresentou um, ah não, fulano fez tal coisa, apresentou outro, ah, fulano fez tal coisa, ah, e o outro fez tal coisa, ah, e Beltrano, não, então ele já fez coisa, tá, e aí você não tem mais ninguém? Pois é, aí o cara chegou pra mim e falou, Alex, negócio é o seguinte, tá, tem aí um teste, a editora tá querendo um teste, que é uma pessoa nova, faz o seguinte, você desenha aí uma cena que tem um bicho da seda, um peixe, uma cena no campo e tudo mais. Ok? Aí, peguei e usei tudo que eu tinha de conhecimento até aquele momento para poder fazer a cena. Tá? E eu fiz a tal cena. Eu tenho essa cena aqui. Foi meu primeiro teste para algo grande em São Paulo. Tá? E a cena, para uma editora grande, é essa daqui. Ok? Essa foi a cena que eu fiz para apresentar. Ele olhou, tá legal, beleza. Isso daqui é tudo coisa que eu tinha aprendido, viu? Nessas idas e vindas era o que eu tinha aprendido até aquele momento, observando a galera pintando e tudo mais. É pra cá, isso. Aí, beleza. Aí, aqui tem alguns erros que hoje, como ilustrador e professor de desenho, eu já aponto. O primeiro é o seguinte: nunca coloque um personagem, um elemento, né, um personagem que está aqui, nunca coloque no meio. Porque isso aqui é uma página dupla, isso aqui vai cortar esse desenho. Então assim, né, ele fala, tá legal, mas não pode por conta disso. E aí eu fiz o segundo teste. Aí sim, eu fiz o teste que veio a ser publicado, que está até no livro, ok? Que é esse aqui. Então, aqui é o teste, né, que acabou entrando no próprio livro, tá? Então, essa é a ilustração que entrou no meu primeiro livro publicado por uma editora grande. Então, aqui já não tem, o meio é bem aqui, ó, nesse pedaço, então não corta e tudo mais. E esse livro está aqui, é esse livro aqui, ó, tá? E a tal ceninha está aqui. Beleza? Então, esse foi o primeiro livro como ilustrador que eu publiquei. Tá? Meu primeiro trabalho como ilustrador. Aí, assim, era para ser uma coleção maior, aí eu já estava... O mercado estava mudando na época, já estava... Os valores estavam ficando diferentes, e era para ser uma coleção maior, mas no final das contas acabou virando 3 livros. Né? Bicho que Bicho, Amarelinho Amarelão, que fala sobre o milho, e Cana Caiana, que fala sobre o açúcar. Tá? Isso aqui é a minha primeira coleção, digamos assim, que eu ilustrei. Tá? Beleza. Aqui nós vamos dizer que já devemos estar mais ou menos por volta de 99, 2000. Agora eu fico na dúvida, ok? E aí eu comecei a trabalhar, né, essa parte de livro, eu comecei a fazer pequenas ilustrações para livro de matemática e tudo mais, de editoras tipo FTD, mas aí tudo pelo estúdio. Não era uma coleção que eu estava ilustrando, né? Então eu fazia algumas ilustrações para livros esparramados, tá? Aí ali 98, 99, né, 2000, ok?